E aí a gente começou, né? Muito churrasco, muita festa, muitos amigos, né? Entre aspas, né? Do mundo, Aproveitar bebida, a vida. churrasco, aproveitar. E nessa eu também comecei como treinador, meus filhos, né? Então a minha esposa a gente começou a separar um pouco, né? Eu comecei a viajar muito para outros lugares, Ribeirão Preto, Criciúma, comecei a trabalhar em outros lugares e começamos a separar. Aí minha esposa montou em Londrina também uma loja de roupa muito chique, por sinal. Investimento caro Tem ainda a loja? Não, não Ah, tem, tá. não tem. Aí o que Senão eu que ia falar, já acontece? faz o merchan. Não, não, daí foi fechada. Mas foi famosa por um tempo, né? Que é a Eclat. Ela foi assim, né? Bem assim da sociedade. E aí o que aconteceu? Eu comecei a viajar e comecei a beber mais, comecei a aproveitar a noite. Às vezes eu aproveitava a noite, como se diria, de segunda a sexta, e eu, como treinador, eu achava que podia, né? Falava assim: eu posso engordar, eu posso fazer isso e tudo mais, e beber e separar. E aí foi aonde que cheguei, uns 10 anos como treinador, eu tive um sucesso razoável, né? E a gente acabou separando, eu e a minha esposa. Aí é que vem assim, né, que a gente fala que Deus tem uns propósitos assim maravilhosos, né, para a vida da gente, mesmo quando a gente está no deserto, lógico que a gente não entende, né? O deserto ele Da serve, escola, né, né? para te, como é que se diz, ensinar, para te, não vou dizer purificar, mas para te, vamos dizer mesmo, para te dar aquela casca, né? E aí nós fomos perdendo tudo, literalmente. Eu morava num bom apartamento, tinha uma das lojas e tal, ela perdeu toda a loja, que a gente estava separado. Eu fui morar numa kitnet, foi filhos, né, separado, família totalmente assim, perdida, Destruída. destruída mesmo. A parte Isso, financeira, tudo. tudo, em todos os sentidos. E profissionalmente, porque também você Você começa a leva perder pro trabalho. contratos, contatos e tudo mais. E você perde o foco, né? Você tem que estar acompanhando jogos, você tem que conhecer jogadores, você tem que vivenciar. O futebol, ele te absorve muito. Se você quer ser 100% o futebol, ele te absorve muito. E eu achava que não, né? Já tinha atingido, né, um patamar legal, né, financeiramente e profissionalmente. Mas aí eu perdi tudo. Até chegar, vamos dizer assim, eu queria sair de Londrina, né? Porque eu tinha separado da minha esposa. E parece assim que Deus coloca as coisas tudo, né? Muito certo, né? Passei aí esse deserto, não conseguia sair de Londrina, então não consegui separar da minha esposa e a gente ficou nisso separado praticamente um ano. E ao final desse um ano, né? De tanto a minha concunhada, né? Chamar, nos convidar para a igreja, e células e tudo mais, mas a gente era muito avesso a isso, né? Mas, como se diz, né, a gente se sentindo no fundo do poço, eu comecei a aceitar, né? Meio que arredio, assustado, meio distante, e a minha esposa também, até que no final... Nesse Pode falar. momento, nessa época, você sabia, ou você sentia que procurar a igreja, procurar a Deus seria o salvar do seu casamento ou não? Era uma tentativa desesperada de tentar resolver alguma coisa na sua vida? Como que tava ali sua cabeça naquele momento? Não, eu vou dizer um negócio assim, o desespero é tão grande, né, que a gente, assim, você não tem uma noção de nada, né? Eu estava desempregado, a minha esposa perdendo a loja, família destruída e tal, então você não tem muito uma noção, mesmo que Deus, né, direcionando da maneira ou de um outro jeito, que hoje eu sei, né, se eu contando direitinho, eu sei que tudo era um propósito, né? Não consegui sair de Londrina, não tinha emprego, estava preso, fiquei praticamente um ano, perdendo tudo. Até que, como é que se diz, acabar aceitando esses convites, né? Mas no fundo eu sabia que só tinha um jeito, né? Era só Deus, em todos os sentidos. O resto a gente já tinha perdido mais um pouco, não sei nem o que a gente estaria fazendo, não dá para ter uma noção. O pouco dinheiro que entrava saía também na noite e tudo mais, né? Procurando às vezes, né, prazeres momentâneos, né, prazeres da bebida, de mulheres, noite de sono. Então tudo isso que você pode pensar, eu acabei vivenciando nesse um ano que a gente ficou separado, muito forte. Foi a pior época da sua vida? Com certeza. E talvez a melhor, né? É.
Depende da ponto de vista, circunstância, né? do ponto de vista, Mas porque quem foi vive, aí que... hoje a gente pode falar que foi a melhor, eu e ele, É. porque a gente tá ouvindo a história. Exatamente. Mas você Não, que vivenciou... na época, muito dolorido, com muita dor, né, cara? Você sabia que estava perdendo os filhos, perdendo a esposa, casamento. Eu sempre fui mesmo fazendo tudo isso, né? Mesmo às vezes traindo, mesmo fazendo coisas erradas, bebendo. Eu sabia que o casamento, esse era a minha vontade, né? Mas os vícios e os prazeres momentâneos, eles eram muito mais fortes, né? Falavam mais forte. Ele ia até o primeiro copo de bebida, Sim. né? Depois do primeiro, você acabava com todo vício, né? Como Sim, todo viciado também, né? E aí foi que nós fomos aos poucos, né? Você conheceu qual igreja primeiro ali? Não, eu só fui uma. Fui na Presbiteriana Central de Londrina. E até hoje? Lá Até ficou. hoje, até hoje. Mesmo porque eu sou grato. Sim. Igrejas boas, pessoas tem em todos Sim. os lugares, a gente Sim. sabe disso, né? Não é a igreja, mas eu acho assim, eu sou fiel àquela igreja que me acolheu Sim. no momento mais difícil minha e da minha família. Né? E como que foi esse chegar na igreja? Relata pra gente. Então, também foi assim, indo uma vez na célula, fui uma vez na igreja, um amigo que convidou, aí de repente caía, né? Acabava bebendo, corria para casa, chegava chorando, não conseguia nem ler, né, a Bíblia, né, porque você imagina chorando e tudo mais, mas sabia que ali era, como é que se diz, uma restauração, era um ponto de recomeço, né, mas você briga com aquilo, né, daí acabava, não conseguia, amanhã novamente a coisa retorna e eu vou para a igreja, aí era convidado e assim foi, mas pouco tempo, graças a Deus, foram poucos meses, talvez, dias, não posso precisar quanto. E aí a gente foi acabando se firmando, né, fazendo restauração. Aí tem a nossa igreja, né, tem o MMI, não sei se vocês conhecem, o MMI, o Casados para Sempre, né, que é um dos cursos, um dos ministérios que nós temos. Lá né, na igreja temos, esse ministério lá uma época, né? Que foi até um do pastor MMI, que trouxe. então, Que ele... Exato, e a nossa tem. Então, assim, a gente fala que é o Ministério Família, né? Tem vários cursos, né? O MMI, o CLAU, que é de finanças, são várias coisas, assim. E Noivos, você casados fez para essa? sempre. Fui fazendo tudo, né? Tudo Nessa que você época pudesse, você estava muita separado. sede, né? Não, já estava voltando. Já estava voltando, já estava na célula, né? Nós estávamos numa célula, já estava indo na igreja. Essa ainda estava separada, casa separada. A gente já estava tentando, a gente fazia a célula junto, aí de repente separava, ela ia para um lado, eu ia para outro, e eu acabava novamente afogando as mágoas, né? Bebendo, aí ia para casa, falava querendo ler a Bíblia, não conseguia. E a gente foi devagar, até que aí a minha esposa, né, me convidou novamente para nós termos um casamento santo. Você sabe o que é, não? Sim. Casamento santo, que daí ela falou assim, não, nós vamos voltar, mas sem um relacionamento, vamos voltar para nós vivermos junto, para a gente tentar novamente ter uma união, até que a gente consiga voltar, porque a gente, quando houve a separação, a gente não acabava né, não se suportando, né? Porque a carga emocional, a briga entre um casamento dessa maneira, com muita briga, você vai acabando, você vai adquirindo uma carga emocional negativa de briga. Vai ter uma aversão da pessoa, né? Uma bagagem, né, emocional negativa muito grande, né? Então acabou assim, não tinha mais o amor, né? Então a gente foi aos poucos, devagar, tendo um relacionamento, até que a gente chegou, nós ainda brincamos, hoje a gente brinca, né? Que nós casamos daí pela segunda vez, né? Conseguimos ter um casamento, mesmo não separando, mas foi o nosso segundo casamento, e aí, como se diz, firmado na rocha, né? Aí é outro segmento, né? Perdemos aqueles, né? Amigos, né, que a gente tinha, aí a gente começou a ter os nossos amigos da igreja, frequentar vários ministérios que eu acabei de falar, do Face a Face de mulheres, de casais. E hoje vocês são frentes disso. Hoje nós somos líderes do Face a Face de casais da nossa igreja, a minha esposa é líder do Face a Face de mulheres, a minha filha trabalha junto com ela, está sempre com ela, tanto de mulheres, né, que hoje a minha filha casou, tem 1 ano mais ou menos, a minha caçula, e elas estão sempre junto, então graças a Deus, e como se diz, um casamento firmado na rocha, eu posso falar que ele é muito mais prazeroso. Hoje eu posso falar que eu tenho um amor para minha esposa enorme, respeito enorme, ela para comigo,
E o casamento firmado na rocha é totalmente diferente, né? É um prazer assim fora do comum.